Ageu, capítulo 2, e eu quero usar esse texto hoje de manhã para edificar o seu coração, a sua vida. Ageu é um profeta do período pós-cativeiro babilônico. Ageu, ele tem o seu nome, etimologicamente, o sentido da sua palavra em hebraico significa festivo, ou seja, ele era um nome que trazia festa, alegria. Deus é um Deus festivo, Deus é um Deus de alegria, de celebração. Ontem em nossa live nós compartilhávamos na festa de Pentecostes que Deus celebrou com Israel o casamento dele no Monte Sinai, no capítulo 20 até o capítulo 24 do livro de Êxodo, aquela aliança que Deus tomou Israel como esposa e se declarou marido de Israel no Monte Sinai, e que até hoje os judeus celebram essa festa. E em se tratando de festa, ele havia dito a Faraó que liberasse o povo dele, para que o povo de Israel celebrasse uma festa para ele no deserto. Deus usou estas palavras para dizer a Faraó: libere o meu povo para que ele celebre uma festa para mim. Esse é o significado do nome de Ageu, festivo. É um nome que traz alegria, e nós estamos em festa, nós estamos em alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, porque Cristo é a nossa alegria, porque Cristo é a nossa esperança, porque Cristo é a bendita e eterna esperança que temos, e nós não andamos fixados nas circunstâncias, naquilo que vemos, naquilo que tateamos, naquilo que contemplamos, nós andamos por fé e não por vista. E apesar das circunstâncias, como disse Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que nos currais não haja gado, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que nos campos não haja mantimento, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele é a minha rocha, Ele é o meu rochedo. É o cântico de Abacuque no capítulo 3, em consonância com o nome desse profeta pós-cativeiro Ageu, cujo nome significa em hebraico festivo. Ageu vive nessa época do Império Medo-Persa, no império em que os judeus que haviam passado ali 70 anos no cativeiro, agora era a hora de retornar, agora era a hora de voltar, agora era a hora de arrumar as malas, arrumar a bagagem e voltar-se para Jerusalém, e voltar-se para a terra santa, e voltar-se para a terra da Judéia. E a trombeta de Deus tocou em Babilônia, e dizendo sai de Babilônia. Era a hora de sair, era a hora de obedecer, era a hora de caminhar, era a hora de, como peregrinos, restaurarem a cidade, restaurarem os muros, restaurarem a cidade de Jerusalém. Era hora de restaurar o culto, o altar a Deus. Em Babilônia, eles plantaram sinagogas. Em Babilônia, eles plantaram esse local de adoração que foi muito importante, até mesmo para o nascedouro do Evangelho de Cristo, nos dias de Paulo, nos dias da igreja primitiva, as regiões onde os judeus passaram no período babilônico e pós-babilônico, pelos impérios Medo-Persa, pelo império grego macedônico. Esses locais, os judeus construíram nesses locais sinagogas. Eles não tinham templo, mas agora era a hora de voltar para a terra de seus pais. Agora era a hora de retornar a Jerusalém. Era a hora de restaurar a cidade. Era a hora de restaurar os muros, como foi o caso de Neemias. Era a hora de restaurar os alicerces do altar do templo. O templo que fora destruído por Nabucodonosor. O templo que teve seus móveis, suas panelas, todos os seus utensílios arrancados e levados para a Babilônia. O livro de Esdras, capítulo 3, que é contemporâneo de Ageu, que é contemporâneo de Zacarias, nos mostra que no capítulo 3 eles choraram. Eles choraram porque ao chegarem na terra de Jerusalém, mesmo a cidade destruída, mesmo a cidade arruinada, 70 anos após aquele cativeiro, eles encontram em Deus esperança. Eles encontram em Deus esperança para restaurar das cinzas o altar, para restaurar das cinzas o templo, para restaurar das cinzas o culto, conforme os ditames de Deuteronômio capítulo 12, naquele lugar edificareis a casa ao meu nome.
Esse era um tempo difícil. Havia resistência dentro de Jerusalém. Os samaritanos que estavam ali, a mistura de israelitas com gentios, haviam sucumbido em sua fé, haviam se enveredado por um caminho de apostasia, adorando a Deus e adorando ídolos. E aqueles inimigos ali presentes, habitantes que vieram de outras terras, povos que a Babilônia e a Assíria trouxeram para habitarem naquela terra, principalmente a Assíria, povos que ali residiam, trouxeram costumes e práticas erradas, abomináveis a Deus. O desafio era grande, o desafio era promissor, assim como Paulo disse na carta aos Coríntios: lutas por fora e combates por dentro. A crise econômica, a crise espiritual, a crise moral ali instalada, e Deus dizendo àquele povo e remanescente fiel: saiam de Babilônia, edifiquem para mim uma casa, edifiquem para mim um altar, levantem a minha casa, aquela casa que será chamada casa de oração para todos os povos. Aleluia. Foi no 21º dia que veio a palavra do Senhor, no versículo de número 1 do capítulo 2, ao 21º do mês. Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora, Zorobabel. Zorobabel é o governador da Judeia. Ele era filho de Salatiel, ele era governador de Judá. Ele estava ali em Babilônia e ele foi chamado por Deus para ser aquela autoridade política para estabelecer a ordem dentro do território de Judá. Mas ele não estava sozinho. Ele contava com o apoio e o alinhamento de Josué, que não é o Josué da época de Moisés, mas é outro Josué, uma figura de Cristo, porque esse Josué, filho de Josadaque, era da linhagem sacerdotal. E esse Josué era o sumo sacerdote da época, mostrando a autoridade espiritual sobre o povo de Judá. Isso mostra algo importante para nós, e eu abro aqui um parênteses para mostrar um alinhamento entre a autoridade civil e a autoridade espiritual. Ambos os homens, ambas as autoridades, buscando ao Senhor e trazendo direção ao povo naquele momento histórico. No versículo de número 2 ele diz: fala a Zorobabel, e Deus sempre faz questão de chamar primeiramente os líderes da sua casa à atenção, à direção. Chame o sumo sacerdote, o resto do povo, e faça a pergunta para eles: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? A pergunta é incisiva e é muito singular e é divisor de águas, porque ele está se referindo: quem dentre vós está aqui que contemplou aquela glória, aquele templo que Salomão havia construído e que Nabucodonosor havia destruído? Como é que vocês veem agora essa casa? E ele diz: não é ela como nada aos vossos olhos? Olhando para aquele templo destruído, olhando para aquele povo pequeno em quantidade, um remanescente fiel, egresso da Babilônia, agora é esse povo, é esse remanescente fiel, é esse grupo que Deus tirou de Babilônia, que vai encontrar em Cristo esperança, em Deus esperança, para restaurar o templo, a nova casa, a casa do Senhor, que seria a casa para todos os povos. Deus traz uma palavra de encorajamento, e essa é a minha missão hoje, aqui de manhã. Você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando nesta palavra, a palavra de Deus para você, não apenas para os membros desta igreja, é que nós devemos ser fortes no Senhor. E Deus diz para Zorobabel: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, sumo sacerdote, e todo o povo da terra, seja forte, diz o Senhor, e trabalhai. Deus é um Deus que ama o trabalho. Jesus disse acerca do nosso Pai: o meu Pai trabalha até agora.
E eu quero desafiar a igreja, vamos colocar a mão no arado, vamos colocar a mão no arado, vamos trabalhar. Apesar de estarmos isolados, em algum momento nós estaremos aí livres, empolgados, soltos como aves, aleluia, para fazermos a obra do Senhor nesta cidade e nesta terra chamada Brasil. Mas também quero preparar você para que em breve nós possamos contar com o seu apoio, mesmo com máscaras, e com todo o cuidado devido para organizarmos a mudança dos nossos móveis no dia em que vamos estabelecer em breve, e mandaremos para os irmãos para fazermos esse trabalho, essa mudança, essa transição. Mas não estamos falando apenas dessa obra da mudança, dessa obra da transição, estamos a falar de um trabalho que Deus quer que façamos, ganhar almas para o seu reino, edificar o evangelho nesta cidade, edificar o reino de Deus nesta terra, plantar a igreja num bairro aqui próximo e alcançarmos vidas para a glória do seu nome, e que estas vidas sejam edificadas através da vossa, da sua e da minha instrumentalidade. Deus nos dá a promessa: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor está conosco, igreja. Ontem nós estudamos a dinâmica de Deus no trono dele, em Ezequiel capítulo 1, as águas se movimentando, o fogo de Deus da sua santidade se movimentando sobre os querubins e os serafins, a liderança do Espírito e a obediência dos querubins e serafins na sala do trono do Deus Todo-Poderoso, único e absoluto. E essa mesma disposição de obediência haverá de ser encontrada em cada um de nós. Sim, haverá de ser achada na minha vida, na sua vida, para que pela obediência, em amor, nós possamos servir a um Deus vivo e verdadeiro e fazer a sua vontade. Seja forte, não olhe para a pandemia, para os números. Não se deixe sufocar pelos números, pelas palavras, pelas vozes que têm vindo sobre a terra. Nós sabemos da realidade, nós sabemos da situação que o país enfrenta, que o Brasil enfrenta, mas a palavra que o Senhor tem nos dado é que praga alguma chegará à nossa tenda. Nós cremos sim que crentes podem até adoecer de Covid-19, podem sim até chegar à morte, mas para aqueles que o Senhor tem promessas ainda nesta terra, de caminhar aqui nesta terra e deixar um legado, o Senhor preservará, o Senhor os conservará, e o Senhor dará vida e vida abundante. E eu oro hoje de manhã esta palavra sobre a sua vida, para que o Senhor te fortaleça, guarde a sua saúde, guarde a sua defesa, a sua imunidade, que o Senhor fortaleça o seu físico e principalmente o seu emocional. Porque pessoas não morrem apenas de Covid-19, morrem do coração, morrem de estresse, morrem de burnout, morrem de exaustão, morrem de angústias, de perplexidade. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Eu posso ouvir um amém? Aqui está em silêncio no santuário. Eu só tenho 3 pessoas comigo, 4, né? E os anjos e a trindade está aqui, mas senti o feedback seu aí, que está na sua casa, dando eco, trazendo amém, porque amém quer dizer assim seja. E Deus fará tudo isso, não por nosso mérito, não confiado em nossas ações, em nossa justiça própria, é por causa da palavra da aliança que Ele fez conosco. Esse é o segundo ponto. O primeiro ponto é que Deus traz sobre o seu povo uma palavra de encorajamento em tempo de crise. O segundo aspecto aqui que encontramos é a palavra da aliança que Ele retoma e ratifica sobre o seu povo. Versículo 5, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não tem mais. É por causa da aliança. É por causa da aliança que temos em Cristo. É por causa da aliança que Cristo fez conosco na cruz do Calvário. Não é por amor de nós, não é por amor ao nosso coração, é por amor ao seu nome, é por amor ao seu pacto, é por amor à sua palavra, é por amor à sua aliança.
porque nós somos um povo de aliança. Se para com Israel foi a saída do Egito, no Monte Sinai, na festa de Pentecostes, que Deus selou a aliança de casamento com Israel, Cristo Jesus, o seu Filho, já veio à terra, na cruz do Calvário, selou uma aliança conosco naquela noite e confirmou de que aquele cálice era o cálice da nova e eterna aliança, e ali mesmo ele fez um contrato de casamento com a noiva do Cordeiro dele mesmo, Cristo Jesus. E é esta aliança que estamos ancorados. É por causa dela, como disse o apóstolo Paulo pregando em Atenas, é por causa dele, que é um Deus de aliança, que nós existimos, que nós nos movemos, que nós nos movimentamos nesta terra, fazendo a sua vontade e não a vontade do nosso ego, do nosso eu. E assim eu quero crer também que você que está nos assistindo está hoje ancorado nessa palavra de aliança que Ele fez contigo, que Ele fez com você em Cristo Jesus. E não se esqueça, o meu Espírito habita no meio de vós. Esse é o terceiro aspecto. O Espírito da aliança está conosco. Nós não estamos aqui seguindo homens. Nós não estamos aqui seguindo pessoas, nós seguimos homens que seguem a Cristo, inspirados na palavra, pautados na palavra, que discernem a vontade do Senhor. Nós queremos fazer a vontade do Senhor. Nós queremos ser um povo autêntico, um povo transparente, um povo de aliança, um povo que tem compromisso com Deus. Os dias que estão à nossa frente e os dias que estamos aqui a viver neste tempo do século 21 são dias maus, são dias difíceis, são dias cujo Deus é o próprio ventre, é o próprio umbigo de muitos. O Deus da distração, o Deus do hedonismo, da busca pelo prazer, o Deus que coloca os prazeres efêmeros desta terra, comida, bebida, sexo, como deuses absolutos para a sua própria vida. Nós temos buscado o Deus vivo e verdadeiro, o Deus que quer se revelar, o Deus que quer se fazer conhecido às nações, aos homens, aos perdidos, o Deus que se revelou a mim e a você que estávamos em ignorância, em trevas, e nos transportou das potestades de Satanás para o seu poder, para o seu senhorio. Esse mesmo Deus nos chama hoje, através da dinâmica do Espírito, esse Espírito que habita em nós, geme, os gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar como convém. Muitas vezes aqui na adoração, na intercessão, somos tomados pelo choro. Alguns acham que são lutas pessoais do pastor, mas são choros de intercessão. Choros de quebrantamento, de clamor do Espírito pelas vidas, pelas famílias, pelas almas, muitas vezes cegas de não discernirem que esse tempo que estivemos aqui, um altar ao Senhor foi levantado. Uma casa de adoração, de oração, fora levantada. E muitos que passaram por essa rua, essa avenida, os transeuntes, alguns se abrem, outros se fecham, se endurecem. Deus tem dado oportunidades a esta geração. Deus tem dado oportunidades a este mundo perdido. Deus tem levantado mais do que prédios para criar tendas, para levar a palavra dele. Ele tem usado as mídias, ele tem usado as plataformas digitais, ele tem usado as redes sociais no mundo inteiro, naquilo que nós chamamos WWW, World Wide Web, uma rede ampla mundial, literalmente em inglês, o WWW, o seu sentido. Assim também, nessa rede ampla mundial, o Evangelho está sendo pregado. O Evangelho tem sido levado através de múltiplos ministérios singulares que Deus tem levantado nesse mundo contemporâneo, para que a palavra seja pregada, ainda que falsos evangelhos tenham sido pregados, ainda que evangelhos humanistas, ainda que evangelhos mercantilistas, utilitaristas, evangelhos distorcidos e até mesmo apóstata. O verdadeiro evangelho tem sido levantado sobre a terra.
Basta nos voltarmos para as Sagradas Escrituras estas que estão disponíveis na internet, a um dedo, em uma tecla. Ao clicar no Google, você encontra inúmeras versões bíblicas. Ao clicar no YouTube e em tantas plataformas, a palavra de Deus está perto de ti, como disse Paulo em Romanos, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. É a palavra que está perto, é a palavra que tem chegado, e nós estamos a caminhar para esse novo local, pela dinâmica do Senhor que nos direciona, um tempo novo, um prédio bem localizado, onde Deus nos proporcionará ali, não a visibilidade para a ostentação humana, mas uma visibilidade para os transeuntes, para os perdidos, para que pessoas, através da estrutura física e através da estrutura midiática, tenham acesso à palavra de Deus. E nós queremos continuar firmes, pregando a palavra e o evangelho puro, como dizia C.S. Lewis, o cristianismo é puro e simples. Não venhamos a incrementar com elementos humanistas, elementos desta terra e da sabedoria satânica, porque o evangelho de Deus é muito puro e é muito simples, e esta palavra haverá de ser pregada em toda a terra, e o evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Por isso, não despreze o Espírito. Não despreze, cuidado para que você não despreze o Espírito. Cuidado a forma como você escolhe uma igreja local. Cuidado com os critérios que você tem para escolher uma igreja para você congregar. Um dos critérios importantes para uma boa congregação é a palavra de Deus, é a doutrina bíblica pura, é a palavra de Deus sistematicamente e exegeticamente pregada, ensinada, ministrada de púlpito, sequencialmente, assim como grandes pregadores usaram os textos da Bíblia e pregaram anos e décadas o mesmo livro. Essa geração hoje, distraída com tantos elementos da cibernética, não tem tido foco para discernir essas verdades e essas questões. Ao mesmo tempo que os homens acham que estão evoluindo, o Espírito de Deus, o autor do universo e de toda a criação, ele detém de toda a dinâmica. Deus está além e acima de todas as tendências, de todas as tecnologias. A eternidade nos mostrará quanto Deus é dinâmico, trabalha, e aquilo que conseguimos ver de alcance da ciência dos homens nesta terra, imaginemos o que a sabedoria do homem cria, imaginemos muito mais a sabedoria de Deus, com todos os tesouros escondidos que estão a ser revelados em Cristo Jesus. Portanto, o Espírito tem essa dinâmica e ele nos convida para a obediência. Versículo 6 e 7, Deus fala de abalos. Nós estamos vivendo uma época de abalo. O país está abalado ideologicamente, está abalado politicamente, mas esse país está muito mais abalado moralmente. As nações estão abaladas. Aquilo que a filosofia, aquilo que a ciência nos últimos 2 séculos tentaram trazer de discursos e de falácias, de que a ciência tem a resposta para tudo. Nós estamos vivendo numa sociedade autossuficiente. Eu vim de uma geração que assistiu aquele desenho animado He-Man. E eu, naquela época, adolescente, estudando inglês, eu pensava, o que é He-Man? He, ele, man, o homem. Ele é o homem, ele é o cara. Ele é o homem, ele é 10, ele é tudo. Nós não somos nada. A Bíblia diz que as nações da terra, diante de Deus, são como uma gota d'água dentro de um balde. Nós vivemos numa sociedade autossuficiente, independente, dona do seu próprio nariz, dona de si mesma. E agora as nações da terra estão vulneráveis, frágeis, mesmo aquelas que têm poder bélico, mesmo aquelas que têm poder econômico, e no meio de tudo isso, Deus sabe aonde está o calcanhar de Aquiles da humanidade, e Ele
toca de uma forma frágil aquilo que nem a ciência, nem os poderosos desta terra, nem os grandes laboratórios conseguem entender a dinâmica de um vírus, a vacina de um vírus. Ontem mesmo eu li o jornal Estadão dizendo que a China agora está acusando as nações que vendem peixe e salmão, dizendo que o vírus voltou para a China através do peixe. Imagina. E quando nós olharmos para estas falácias e estes discursos, queridos, a vontade permissiva de um Deus soberano, Ele faz como Ele quer e Ele sabe aonde está o calcanhar de Aquiles das nações. E a palavra que ele traz no quarto tópico é que abalos existirão no meio da terra. Verso 6, farei abalar o céu, farei abalar a terra, o mar, a terra seca, eu farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão. Apesar de todos os abalos econômicos que nós estamos vivendo e sentindo em nossas despensas, Deus está por afirmar que também as coisas preciosas desta terra, nações, homens, ajudarão a obra de Deus a ser feita. A obra de Deus a ser feita. E diz o texto, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos, porque minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E veja que ele é o livro que mais cita a expressão o Senhor de Sabaote, Yahvé de Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Quero deixar essa palavra para você. No meio de toda essa crise, no meio de todo esse caos, estreite o seu relacionamento com Deus, porque a promessa de Mateus 6,33, que os vencedores por Cristo cantavam, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não faltará o pão, a farinha na tua panela, nem o azeite na tua botija. E Deus diz no meio dessa crise, no meio dos abalos econômicos, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, eu encherei de glória esta casa, eu trarei a provisão. E eu quero crer sim, que Deus proverá e suprirá cada uma das nossas necessidades, e nós precisamos uns dos outros. E eu tenho orado pelo seu trabalho, pelas suas finanças, pelos seus negócios, orando, encorajando os irmãos que são autônomos, profissionais liberais, empresários, os que têm MEI, para que Deus fortaleça, sustente e eles não se deixem abater, porque Deus é especialista no meio das crises fazer algo novo e coisas dinâmicas para o seu povo. Por isso nós queremos profetizar e clamar a Deus nesta manhã, que venha a dinâmica de Deus para a igreja contemporânea, venha a dinâmica do Espírito. Deus abre portas quando o homem fecha, Deus fecha quando o homem abre para tentar tirar o homem do caminho. Deus fecha e abre portas melhores, singulares, ímpares da mão dele para a nossa vida, e assim também a porta do Evangelho sempre estará aberta para ser pregada. Até mesmo quando Paulo quis entrar, ó Deus, entrar por um caminho ali para fazer a pregação do Evangelho, Deus não deixou. Não era hora de entrar na Europa, não era hora de atravessar a Macedônia, mas houve um momento lá em Atos 16, que Deus se revelou a Paulo e disse, agora sim, entra e atravessa a Macedônia. E ele entra na Europa através da Eurásia, daquela ligação de hoje é a Turquia, e é ali que ele planta uma linda igreja, a igreja de Filipos, que leva o nome do pai de Alexandre o Grande, e é ali que ele planta uma linda igreja, e posteriormente, preso em Roma, ele escreve a carta aos Filipenses. Foi ali em Filipos que ele encontrou aquela mulher Lídia, vendedora de púrpura, uma mulher que juntou outras mulheres no sábado, num jardim, junto ao rio, para ouvir as mensagens de Paulo. Foi ali o púlpito de Paulo, um rio, no sábado, na sinagoga, junto ali às sinagogas. As mulheres queriam discutir, queriam estudar
as sinagogas não deixavam, e elas estão assentadas lá em Atos 16, junto a um rio, ouvindo a palavra de Deus. Foi ali em Filipos que Paulo foi preso, juntamente com Silas, e à meia-noite eles cantavam, e à meia-noite eles louvavam, e à meia-noite eles adoravam, e de repente um terremoto veio, e as cadeias foram quebradas, para mostrar para nós que não existe circunstância econômica, física, emocional. Deus é especialista em plantar igrejas totalmente contrário à lógica humana e dos homens. Por isso eu quero desafiar você que está me ouvindo e ouvindo esta palavra. Eu sei que a crise está diante dos nossos olhos, eu sei da realidade, temos que ser realistas sim, mas nós estamos com os pés nesta terra e os nossos olhos e a nossa cabeça voltados para o trono da graça, de onde emana todo o socorro, toda a provisão, todo o recurso, e Ele traz a promessa que Ele trará a prata e o ouro. Verso 9, e eu não estou usando esse termo para falar de riquezas, não, eu estou usando esse termo porque naquela época não tinha a moeda que nós temos hoje. Os nomes das moedas, Ele quer mostrar: eu suprirei cada uma das vossas necessidades. E é nesse capítulo 2, a esse profeta chamado Festivo, que o verso 9 diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar, onde vocês vão edificar uma casa para mim, ali na rua Bento de Arruda Camargo, número 1480, Jardim Santana, no caminho ali, na pista marginal, próximo ali à CPFL, indo para o Alphaville e as rodovias Dom Pedro. Na região de Valinhos, Vinhedo, para os irmãos que moram nesse bairro, terá uma forma muito fácil também de ter acesso. E o bairro aqui, Jardim Santana, onde estamos, Parque São Quirino, os irmãos que moram aqui perto também estarão, de forma muito prática, chegarão ao local. E não existe distância, nós temos irmãos que já vieram até de São Paulo congregar conosco todo domingo, de São Paulo, capital. Porque quem busca, acha, quem bate, ser-lhe-á aberto, e quem procura, encontra. Portanto, no reino de Deus, nós não medimos esforços e sacrifícios, nós nos lançamos para o reino de Deus e buscamos a palavra de Deus com afinco. A palavra de Deus que nesses dias pode estar rara. Deus tem levantado ministérios autênticos, sérios, espalhados por esta nação. Cuidado com os interesses e as intenções do coração. Cuidado e não se esqueça desse grande tripé da igreja. Eu preciso da palavra, eu preciso da comunhão e eu preciso da oração, intercessão e adoração. Esses três elementos juntos, adoração, oração e intercessão, juntamente com o pilar da coinonia, da comunhão e juntamente com um grande pilar da doutrina dos apóstolos, da igreja, através dos ministérios que Deus levanta, pastores e mestres, ensinando a palavra de Deus. A glória desta última casa será maior do que a primeira. E eu não estou falando de maior, de prédio, de paredes, que muitos pastores ficam mais preocupados com isso. Estou preocupado com almas. Eu quero ganhar vidas. Eu quero que Deus nos dê almas, vidas sedentas, pessoas que estão cansadas, ovelhas que estão desgarradas, ovelhas que estão feridas, ovelhas que estão cansadas de espetáculos, ovelhas que estão cansadas de show, ovelhas que estão cansadas de serem abusadas, usadas como meio para se obter um fim, exploradas economicamente. São essas ovelhas, são as ovelhas perdidas que ainda não conhecem o Evangelho, levadas pelo engano do ocultismo e de tantas distrações contemporâneas. São estas ovelhas que nós queremos ganhar. Nós não queremos pescar em aquário algum, nós queremos pescar no oceano, pescar nos mares da vida, nos rios sujos, imundos desta terra, destas nações, ganhando vidas, saqueando o inferno, povoando os céus. E a última palavra, no verso 9 diz: e neste lugar, não é mais um lugar físico, é o lugar do nosso coração. Neste lugar, darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Não é a Pax Romana, que era uma Pax
feita por tratados políticos, não era uma paz da ONU, não era um selo de paz feita no pátio da Casa Branca em Washington, que o ministro Arafat e tantos primeiros ministros de Israel fizeram e assinaram tratados de paz que nunca foram cumpridos. Esta é a paz que somente Cristo pode nos proporcionar. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. E justificados, pois, em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Como diz a velha canção, esta paz que sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, olho o meu Senhor, não me guio por vista. Não me guio por vista, eu amo ao meu Senhor. E eu quero terminar finalizando aqui esta mensagem. Que Deus nos dê a paz, esse novo local que vamos estar, pregando o Evangelho. Preciso de você, preciso da sua ajuda, preciso do seu apoio. Não posso fazer esta obra sozinho. Preciso das intercessões, preciso do investimento, preciso de colaboradores, preciso de ministros do louvor, pessoas que venham engajadas, compromissadas, pessoas que estão desprovidas de interesses, de usarem meios para se obter um fim. Nós precisamos de cristãos autênticos, apaixonados pela obra. Cuidado para não ficar apaixonado pelo ministério e perder a essência. E a essência do ministério é ganhar almas. Não importa a função do ministério que ocupamos na igreja. Cuidado para não perdermos o foco de estarmos aqui focando o púlpito e perdermos a essência da adoração, dos serviços, dos talentos e dons que Deus tem entregue a mim e a você. Que Deus abençoe a sua vida. Oro para que Deus, em breve, use as autoridades políticas desse Brasil, use as autoridades do nosso município, do nosso estado de São Paulo, para que em breve, de forma harmônica e equilibrada, sejamos liberados e possamos estar juntos sim, juntos fazendo a obra do Senhor na casa do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar nesta manhã. Pai querido, nós te louvamos por este tempo, te louvamos por esta palavra, te louvamos por este tempo especial, por este texto de Ageu, que de uma forma extraordinária, o Senhor nos surpreendeu, o Senhor nos ensinou e nos mostrou. Quero colocar diante de Ti, ó Deus, essa palavra que veio profundamente ao nosso coração, esse profeta chamado Ageu, um homem festivo, alegre, encorajado, animado pelo Senhor, assim também serviu-nos hoje como uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo. Nós deixamos aqui este lugar, consagramos este lugar a Ti, para que aqueles que vierem a se utilizar deste lugar sejam profundamente edificados. Oramos pelos proprietários desse imóvel, para que as vidas, suas famílias sejam alcançadas pelo Senhor, ainda que hoje eles não Te conheçam, como nós não Te conhecíamos, que o Senhor se revele a eles, que o Senhor revele a Tua graça maravilhosa aos seus corações. Oramos agora pelo novo espaço, oramos para que o Senhor nos abençoe, todos os funcionários que estarão ali trabalhando, as pessoas que foram recrutadas para estabelecer ali a construção, as adequações necessárias, que o Senhor guarde-nos de qualquer acidente, cubra-nos com Teu sangue, abençoe e sustente ali toda a parte elétrica, hidráulica, física, estrutural, a entrada e a saída de todos os membros e funcionários da casa do Senhor, da igreja do Senhor. Oramos para que o Senhor coloque a Tua luz, o clarão do Teu Evangelho, para que as pessoas que transitarem naquelas duas avenidas, elas vejam e sejam despertadas para um dia visitar a casa do Senhor e ouvir a Tua palavra, e que a começar de mim, nosso coração seja aquecido, preparado, quebrantado para acolher os irmãos, para acolher as pessoas, para acolher principalmente o perdido pecador, e que nós possamos amá-lo como o Senhor os ama, e tratar com estas vidas e acompanhá-las e discipulá-las até que elas cheguem à estatura
da varonilidade perfeita que há em Cristo Jesus. Deus, muito obrigado. Entregamos aqui a nossa gratidão hoje à tarde, neste dia, ao meio-dia, entregamos a nossa gratidão, e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, igreja, comunidade cristã Nova Vida e irmãos que somam conosco neste culto, nesta audiência. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e Ele tenha misericórdia de ti, e sobre ti Ele levante a luz do seu rosto, e te dê a paz, te dê o shalom, no nome de Jesus. Oramos agradecidos, ó Pai, leva-nos em paz, na Tua doce presença. Muito obrigado, querido, aguardo você às 18h30 em nossa reunião, no nome de Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe.